Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um estudo aqui do canal Palavras de Vida, porque a palavra de Deus é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Eu sou a Célia e hoje nós vamos estudar o que está escrito em Apocalipse 3:20. E a pergunta é: o que Jesus quis dizer quando declarou: Eis que estou à porta e bato? Vamos estudar o que diz o contexto, o que o Senhor quis dizer, o que essa figura de linguagem representa para você, para mim, o que quis dizer naquela época, qual é a verdade bíblica para essa passagem, amém? Mas antes disso, você já sabe, se inscreve no canal, deixe seu joinha, compartilhe a palavra de Deus, fica até o final do vídeo para você não perder nadinha, tá bom? Porque aqui nós vamos ver o que a Bíblia diz, não é o que eu acho ou o que você acha, é o que a palavra de Deus diz ao nosso coração, amém? Bora para mais um estudo? Vamos responder a pergunta: o que Jesus quis dizer quando declarou: Eis que estou à porta e bato? Bom, por meio do apóstolo João, em Apocalipse, Jesus dirigiu-se às 7 igrejas, as cartas a essas igrejas, né? Lá da Ásia Menor. Elas eram individualizadas, irmãos. Cada carta tinha sua ilustração para melhor compreensão, né? E engajamento das congregações locais. Então, cada carta o Senhor falava um elogio, mas também apontava um pecado e dava a solução. Era nessas 3 ordens: elogio, pecado e solução. Só Filadélfia que, graças a Deus, era assim, perfeita, né? Era uma igreja que estava ali firme mesmo com a sua fraqueza, ela estava ali firme, né? Para a última igreja, que é o nosso tema, a igreja morna, né, de Laodiceia, Jesus fez este apelo urgente para que eles abrissem a porta, né? E ele diz lá em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. A ideia de Jesus parado à porta e batendo é frequentemente usada como uma ilustração da oferta de salvação de Jesus para as pessoas. Se você apenas abrisse a porta do seu coração e deixasse Jesus entrar em sua vida, tudo ficaria bem. Mas em Apocalipse 3:20, Jesus não está pedindo que um indivíduo seja salvo. Ele está buscando admissão em uma igreja. E é alertamente, assim, está alertando na realidade, ah, pensar em Jesus parado do lado de fora da igreja e batendo, mas essa é a posição em que estava naquela igreja naquele momento. A igreja de Laodiceia havia fechado a porta ao cabeça da igreja, estava convencidos em sua prosperidade, mas Jesus foi deixado do lado de fora. Ele era um estranho para aqueles corações, ou seja, para os corações de toda aquela congregação. A maioria das 7 cartas continha um elogio, como eu já comentei, né? Uma reclamação ou crítica e uma ordem e um compromisso de Jesus. Mas a igreja de Laodiceia, assim como a igreja irmã espiritualmente, como a igreja irmã espiritualmente morta, em Sardes, não merecia palavras de aprovação de Jesus. Os laodiceianos eram culpados de autoconfiança, justiça própria e indiferença espiritual. Pior ainda, irmãos, a igreja desconhecia a sua condição miserável. Eles se achavam tão abastados de orgulho, de tudo, porque era uma igreja num lugar muito bom, a cidade era próspera, então isso penetrou no coração dos que congregavam lá em Laodiceia, né? Para a congregação em Laodiceia, Jesus emitiu esta crítica contundente: conheço as suas obras que vocês realizam, que não és nem frio nem quente. Quem dera vocês fossem frio ou quente.
Assim, porque és morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, 15 a 17. Em seu estado de orgulho, como nós já comentamos, satisfeito de si, espiritualmente cego, a igreja de Laodiceia era inútil no reino de Deus. Usando linguagem figurada, Jesus emitiu seu mandamento, chamando os membros da igreja a trocarem a sua justiça falsificada pela genuína, né? Isso está lá em Apocalipse 3,18. Ele chamou a igreja para ser zelosa e se arrepender, no versículo 19. O apelo de Cristo foi sincero e urgente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então estava chamando aquele povo à sinceridade, à urgência, porque Cristo demonstrou para eles a firmeza desse chamado. O apelo de Jesus também foi pessoal, queridos irmãos. Ele falou com indivíduos usando palavras singulares como alguém, sua e ele. O Senhor estava querendo ter um relacionamento pessoal com cada membro daquela congregação. Cristo estava convidando todos na igreja a experimentarem uma comunhão íntima com ele. E mesmo que seu desejo fosse que toda a igreja respondesse e abrir-lhe a porta, em uma última análise, cabia ao indivíduo decidir. Jesus sabe que nem todos compreenderão o seu convite e abrirão a porta para um relacionamento com ele. Muitos, como aqueles que viviam em Laodiceia, escolherão rejeitar o seu chamado. Infelizmente, né, querido irmão? Porém, o que o Senhor falou? Se pelo menos uma alma se salvar, não seria em vão o sacrifício dele. Então, cabe, o que nós entendemos com isso? Cabe a nós convidarmos, cabe a nós falarmos do amor de Jesus, cabe a nós entendermos o nosso chamado e nos sentirmos orgulhosos por ser participante desta graça. Na realidade, e não sermos mornos, porque quando você é morno, você não tem o pé dentro nem fora. Você desagrada a Deus porque você é tão covarde que você fica em cima do muro. Você não está nem dentro nem fora da palavra de Deus. Você não caminha, você caminha um pouco com Deus e você não caminha com Deus. Você um dia você está servindo a Deus, outro dia você está servindo ao maligno. Porque não tem três caminhos, querido. Só existe dois caminhos: o caminho da verdade, da vida, e o caminho da destruição eterna. Então é esse que é o morno. Esse é aquele que se envergonha do evangelho um dia, dependendo do lugar que está, e no outro dia, dependendo do lugar que também ele está, ele engrandece a Deus. Percebe que é como a onda do mar, cada hora está de um jeito, cada hora está num volume, é o morno que a palavra de Deus diz, né? O morno, ele tem o coração endurecido, permanece cego ao fato de terem aceito uma justiça falsa. Ele fica cego, está lá em Hebreus 3, 7 e 8. Para eles, Jesus dirá: eu nunca vos conheci, afasta-te de mim. Mateus 7, 21 a 23. Infelizmente, não entrarão no reino dos céus. É o que está na palavra, querido. Que o morno, Deus está a ponto de vomitá-lo da boca. Por que tem por que o Senhor usou essa expressão? Foi uma forma deles entenderem, porque lá em Laodiceia a água era morna, as pessoas tomavam e vomitavam, porque além deles estar num lugar muito bom, a água, quando ela chegava para eles, ela chegava já morna. Então, era uma água que não era boa para o consumo, para beber.
Então eles tinham que fazer todo um tratamento, toda uma situação para consumir aquela água, né. Então como as pessoas vomitavam rejeitando, o Senhor falou desta forma, pediu para que o anjo escrevesse essa igreja desta forma, que era uma forma das pessoas entenderem, ok? Por isso que o Senhor disse que o morno, Deus está a ponto de vomitar da boca, e infelizmente não entrarão no reino dos céus, né? Durante o seu ministério na terra, Jesus fez um grande esforço para demonstrar que a justiça chega até nós como um dom somente pela fé. Ter a justiça de Cristo pela graça através da fé é a única maneira de entrar no reino dos céus. Isso está lá em Romanos 3, 24, 25. 2 de Coríntios 5, 21. E Efésios 2, do 4 a 8. Quando, quando o Senhor Jesus disse, eis que estou à porta e bato, ele estava convidando os membros da igreja de Laodiceia a reconhecer sua miserável condição espiritual e receber seu autêntico dom de salvação. Como o apóstolo Paulo, os laodiceanos precisavam perceber sua absoluta dependência de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. Isso é o apóstolo Paulo dizendo, né? Ele vai nos demonstrar nesse versículo que lá em Filipenses 3, de 8 a 9, que ele depende exclusivamente do Senhor, que o Senhor é quem acrescenta na minha e na sua vida todas as coisas, né? Olha o que ele diz. Isso aqui o apóstolo Paulo está demonstrando a dependência dele do Senhor, né? Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que precede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Isso, como eu falei, está lá em Filipenses 3, 8 e 9. O que ele quis dizer? Que o maior tesouro do homem é Cristo, e que as pessoas têm que ver Jesus Cristo em mim e você, nas nossas atitudes, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso falar, na nossa vestimenta, no nosso comportamento, ok? E o que o mundo oferece, que era o que ele tinha antes, ele considerava tudo como lixo. É a mesma coisa, eu e você. Antes nós não estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí, através do sangue de Jesus, Jesus bateu na porta do nosso coração, nós abrimos essa porta pela fé dada por Deus, pela graça, e abrimos pelas muitas misericórdias do Senhor Jesus, porque também abrir o coração para Deus é obra que Deus, que antes nos conheceu, ele já nos conhecia, ele sabia quem ia se salvar, e o Senhor, mesmo assim, o Senhor nos quis perto deles, mesmo estando mortos em delitos e pecados, o Senhor nos quis. Então, na verdade, querido irmão, o dom de Deus para mim e para a sua vida da salvação, ela vem através da fé no sangue de Jesus. Porque eu e você não estávamos lá, mas nós cremos pela fé, porque o Espírito de Deus testifica comigo e com você, para nós crermos. E para isso, precisa abrir a porta do coração. Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu te aceito, eu quero viver eternamente contigo. Eu creio na tua palavra. Eu creio que o sacrifício do Senhor Jesus foi perfeito para me salvar. Que basta eu crer que o Senhor me transforma de acordo com a tua vontade, que está aqui na tua palavra. Eis que estou à porta e bato, Jesus diz nesta passagem, né? E para aqueles, queridos irmãos, que abrirem a porta, Jesus promete uma comunhão íntima, representada como desfrutando de uma refeição juntos. E também oferece esta grande recompensa: ao vencedor darei
o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono de meu Pai. Essas palavras foram o compromisso de Cristo com a igreja de Laodiceia. Percebe, queridos irmãos, o quanto o Senhor, ele mostra o pecado, dá a bronca, né? Mas também ele mostra a solução e a recompensa. Hoje, Jesus continua a dizer: Eis que estou à porta e bato. Para mim, para você, para todos aqueles que estão fazendo esse estudo e estão entendendo esse chamado. Jesus continua a dizer, querido irmão, mais uma vez eu digo: Eis que estou à porta e bato. Você já abriu seu coração? Você deseja abrir seu coração? Fala para o Senhor agora: Senhor, eu abro meu coração a Ti. Usa-me, transforma-me segundo a Tua vontade. E você vai ver, querido, a alegria que é abrir o coração para Jesus. Para as igrejas, né, queridos, cheias de cristãos nominais, ele envia seu convite sincero à plena comunhão. Se você é um cristão nominal, simplesmente, eu sou cristão, mas não caminha com o Senhor, a Bíblia diz que você está enganando você mesmo. Pois aquele que só é ouvinte da palavra e não é praticante está enganando a si mesmo, e o final dele é o inferno. Mas para você que quer ter uma comunhão com Cristo, quer ter um encontro com Ele, Ele envia o seu convite sincero à plena comunhão. Aquele que possui as chaves do reino dos céus, que está lá em Mateus 16, 19, Apocalipse 1, 18 e Apocalipse 3, 7, chama todos a ouvirem a sua voz e abrirem a porta para ele entrar, para que ele possa compartilhar uma união íntima com você. Se você responde, Jesus Cristo garante a porta aberta da vida eterna e a sua recompensa de governar com Ele no céu. Você crê nessa palavra? É o que está na palavra de Deus, querido. O Senhor, Ele te garante, Ele te responde, te garantindo a porta da vida eterna quando você abre a porta do seu coração. E a recompensa eterna de viver com Ele na eternidade, em paz, tranquilo, sem dor, porque todas essas coisas já se passaram. Eis que tudo se fez novo quando você abre a porta para Jesus. Amém? Que essa mensagem tenha falado ao seu coração, que essa mensagem tenha te inundado de paz, de tranquilidade, de alegria, e que você viva um novo tempo na presença do Senhor, com a porta do seu coração aberta. É o que eu peço ao Senhor Jesus pela sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Te amo em Jesus. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse estudo. Que tenha sido bênção para a tua vida. Até o próximo estudo. Fica na paz. Te amo em Jesus.